cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre os desdobramentos e o impacto social e econômico aos trabalhadores caso ocorra a queda da presidente Dilma Rousseff e um possível governo de Michel Temer do PMDB depois de ocorrer tudo isso. Mas para falar sobre este assunto, os nossos convidados são os professores da pós-graduação em Desenvolvimento Regional da FURB, Marco Matedi e Valmor Schiochetti. Antes de começar nossa conversa, é preciso lembrar que a discussão política em torno do impeachment da presidente Dilma Rousseff tem deixado expostos muitos problemas que não estavam sendo tratados com a devida atenção. O primeiro deles é a necessidade de reforma política e o segundo, a condição dos trabalhadores que já estão sendo chamados aí para estão sendo chamados para mais sacrifícios econômicos e sociais. Mas enfim, esses são dois assuntos para os nossos convidados de hoje e vamos começar exatamente pelos impactos causados pelo possível impeachment da presidente. Qual é o pano de fundo nesta derrubada do governo Dilma e como fica o trabalhador? Eu vou começar a nossa conversa com o professor Valmor e depois a gente vai mediando aqui com o professor Matedi. Vamos começar aqui primeiramente com o Valmor. Boa noite, Valmor. Obrigado por estar mais uma vez no Cidadania em Debate. Qual o impacto, qual é o pano de fundo nisso tudo? Boa noite, Carlos. Eu entendo que o que está acontecendo no Brasil, ele faz parte de um processo, de um contexto mais amplo do que o Brasil, simplesmente. Eu gosto da compreensão dos ciclos históricos, ou seja, ao longo da história é possível, olhando para trás, entendermos determinados ciclos. No caso brasileiro, nós vivemos, a partir de 2002, 2003, um ciclo econômico, social e político com características bastante diferenciadas da história do Brasil, que foi um ciclo de forte inclusão econômica das camadas mais empobrecidas. E essa inclusão econômica se deu fundamentalmente por meio de políticas de transferência de renda e por uma reorganização no mundo do trabalho. E essa inclusão no mundo do trabalho, foram gerados mais de 20 milhões de empregos em 10 anos, obviamente ela se deu por uma estratégia de forte investimento. E este investimento com uma ação do Estado brasileiro, com os instrumentos do Estado que nós tínhamos para fazer isso. Este ciclo, ele em 2013, 2014, ele se esgota. Ou seja, o modelo sobre o qual estava assentado essas políticas, seja pela crise internacional, seja pelo preço das commodities, seja por uma série de outros motivos que precisamos analisar mais, ele se esgota e entramos 2014 já numa situação mais difícil. 2014 um ano eleitoral, durante o período eleitoral a situação da crise e do esgotamento desse ciclo não foi suficientemente debatida, aprofundada, e nós entramos em 2015, aí sim, com uma situação muito problemática. E, fundamentalmente, porque as bases, a partir das quais se gerava aquele processo de inclusão no mundo do trabalho, deixou de existir. Déficit de investimento, não possibilidade mais dos instrumentos do Estado de gerar mobilização, né, dos investidores e a partir daí todas as conquistas, vamos dizer assim, dos trabalhadores começaram de alguma maneira a ser questionadas. E fundamentalmente passam a ser questionados porque as conquistas dos trabalhadores, que é salário, direitos e proteção social, têm um custo
tem um custo para o Estado, mas tem um custo para os investidores, tem um custo para o capital. E os investidores, de alguma maneira, colocam numa agenda nacional a necessidade de repactuar os direitos dos trabalhadores e a proteção dos trabalhadores e repactuar a condição de pleno emprego. E, de alguma maneira, a gente vem nesse debate, né, ao longo de 2015 e chegamos a uma situação muito difícil. As consequências do plano do Lévy foram desastrosas para o Brasil, desastrosas para a sociedade brasileira e criamos uma situação muito difícil do ponto de vista econômico e que não tem ainda os efeitos sociais que as crises anteriores tiveram, porque nós tivemos 10 anos de ganhos sociais importantes para os pobres e os trabalhadores. Se nós mantivermos essa condição por mais tempo, certamente essa crise social se aprofundará e o debate que está sendo colocado em torno das alternativas para isso. Mated, boa noite, obrigado também por estar aqui no Cidadania mais uma vez. E aí a pergunta também é a mesma, né? Os impactos, qual o pano de fundo nisso tudo, qual o olhar que o professor Mated faz? Bom, boa noite, Carlos, boa noite aos telespectadores. Eu, assim, de forma geral, concordo com o diagnóstico do Valmor, mas eu diria que o que está acabando, o que entra em crise é o que a gente chama de convenção da redistribuição. Existe um modelo mais ou menos político que surge a partir do processo de redemocratização, 1984, é institucionalizado na Constituição de 1988 e tem duas formas de condução dele. Um de centro-direito, PSDB, e outro de centro-esquerda, PT. Esse ciclo de desenvolvimento, essa forma de controle político, ela entra em crise e termina em 2013. A crise de 2013, as manifestações de 2013 mostram o fim da capacidade do Estado brasileiro de pilotar o desenvolvimento brasileiro. Ou seja, o Estado brasileiro não cabe mais dentro do orçamento. Ou seja, 3 grandes déficits. Primeiro, o déficit nominal. Hoje nós temos cerca de... Tem os pessimistas e os otimistas. Os pessimistas dizem que nós estamos em torno de 130 bilhões de déficit. Os otimistas dizem que nós estamos em torno de 80 bilhões. Ou seja, a gente gasta mais do que arrecada. O déficit previdenciário vai chegar no ano que vem a 167 bilhões. E a dívida pública em torno de 75%, ou seja, o Estado faliu. Ou seja, e falindo, os custos sociais de manutenção do Estado, quem paga é a sociedade. Esse custo vai ser distribuído para a sociedade. Ou seja, implica em reformas de natureza trabalhista, de natureza previdenciária e de natureza administrativa. Vai implicar profundas transformações, tanto no mundo do trabalho, tanto com relação às conquistas de ordem de legislação, garantia de seguro e assim por diante, quanto com relação ao sistema previdenciário. De forma geral, nós vamos pagar mais e receber menos do Estado, ou seja, para financiar esse tipo de... Então, o que está em crise é um modelo, por um lado, é um modelo de controle político do desenvolvimento e, por outro lado, é a capacidade do Estado de alavancar o desenvolvimento. Então, de forma geral, nós estamos só começando a experienciar os efeitos dessa crise. E a natureza dos desafios que se colocam diante do atual cenário é de reformas extremamente conservadoras do ponto de vista da gestão do Estado e, portanto, que vão afetar diretamente as condições de trabalho e, portanto, da vida do cidadão. Vai sair perdendo o trabalhador mais uma vez ou o jogo é outro? E Valmor, o que o trabalhador deve ficar preocupado neste momento? Afinal de contas, como disse o Mated, é aí que a coisa vai acontecer. No caso brasileiro, especificamente, a agenda dos trabalhadores é a agenda que está presente no Congresso Nacional. O que nós temos percebido que o Congresso Nacional tem um perfil
bastante conservador. A bancada de defesa dos interesses dos trabalhadores teve redução na última eleição, ou seja, a Dilma ganhou a eleição, mas os trabalhadores no Congresso Nacional perderam a eleição. E isso tem um impacto político muito forte. É por isso que hoje está se falando de uma espécie de parlamentarismo, ou seja, quem governa de fato é o parlamento, porque você tem uma correlação de forças no parlamento muito forte da agenda conservadora, de uma agenda reacionária, em alguns casos, inclusive do ponto de vista moral, e esta agenda tem se afirmado politicamente. E o governo Dilma, que é um governo de coalizão, mas ele tem algum poder, e certamente mostrou esse poder de veto frente a um conjunto de agendas legislativas. Numa eventual mudança desse cenário, em que o poder executivo vai ter o mesmo perfil dominante do poder legislativo, não vamos mais ter o poder de veto. E a agenda que diz respeito de alteração dos direitos dos trabalhadores, da regulação da relação dos trabalhadores com o capital, é uma agenda bastante difícil para os trabalhadores que está presente no Congresso Nacional. Então, a perspectiva, mantido esse cenário, em que o discurso conservador, as posições conservadoras, as posições liberais têm se constituído num certo consenso hegemônico na sociedade brasileira, por trás de um debate sobre corrupção, porque esse debate da agenda legislativa não aparece na sociedade, de fato ela vai representar, certamente vai representar, perda de direitos dos trabalhadores. A forma como os trabalhadores e a sociedade vai reagir a isto, aí não está dado, não está determinado ainda. Isso vai para um campo da projeção. Mas é um debate que não está feito, que neste momento não está se fazendo esse debate. A centralidade do debate político na sociedade brasileira nesse momento não diz respeito a esse tipo de projeto. Ao projeto o que fazer com o Estado, o que fazer com os direitos dos trabalhadores, o que fazer com a Previdência. A própria governo federal, ano passado, colocou em debate o tema da reforma da Previdência. E teve uma reação muito forte da base de sustentação do Poder Executivo, da Dilma, dos sindicatos e assim por diante. E ela, de alguma maneira, teve de recuar quanto a isto. Agora, o recuo da presidenta em relação a essa pauta, ou mesmo o fato dela ter colocado isso em debate, não significa que ela teve mais força política, certo? Então, de fato, nós estamos num momento em que nós precisamos aprofundar justamente a isso. Quem é que vai pagar essa conta? Alguém tem de pagar a conta. Com redução das taxas de retorno de capital, redução do custo do trabalho, redução de políticas e da ação do Estado. Aliás, ou seja, temos de repactuar de alguma maneira o financiamento, vamos dizer, do modelo de desenvolvimento da sociedade brasileira. Aliás, é o que o Matede está colocando, o Estado está quebrado, e aí como que se resolve isso? Então a gente vai fazer um intervalo e o Matede vai começar abordando essa questão da questão do Estado. A gente faz um intervalo rapidinho e já voltamos.